Em 1590, mais de 100 pessoas desapareceram para sempre. Não houve corpos, nem rastros, nem gritos. Apenas uma palavra cravada em uma árvore. Croatoan. Seria uma mensagem ou um aviso? Em julho de 1587, sob o calor sufocante do verão e a promessa de um novo começo, 117 colonos ingleses desembarcaram nas margens de uma ilha coberta por neblina densa e florestas inexploradas. Era Roanoke, uma faixa de terra isolada no que hoje é a Carolina do Norte. Entre eles havia homens armados de esperança, mulheres carregando crianças e sonhos, e famílias inteiras que haviam deixado tudo para trás em busca de liberdade, terra e prosperidade. Liderados por John White, um artista e cartógrafo escolhido pela coroa, o grupo buscava fundar a primeira colônia inglesa permanente no Novo Mundo. A viagem havia sido longa, repleta de doenças e tempestades, e os ânimos já chegavam desgastados. Mas ao pisarem naquela costa selvagem, acreditaram por um momento que estavam escrevendo o primeiro capítulo de uma nova nação. Construíram pequenas cabanas com o que tinham, ergueram cercas de madeira e começaram a cultivar o solo arenoso. O clima era imprevisível. Os ventos mudavam repentinamente e as chuvas vinham pesadas e carregadas de trovões. Ouvia-se durante a noite sons estranhos vindos da mata, rugidos longínquos, estalos secos como galhos se partindo sob pés invisíveis. Mesmo assim, resistiram. Organizaram-se, caçaram, pescaram e procuraram formar alianças com as tribos nativas da região. Mas nem todos os encontros foram pacíficos. A tensão crescia lentamente como raízes se entrelaçando sob a terra. E mesmo com toda a prudência, havia algo naquela ilha. Algo que parecia observar em silêncio. Como se Roanoke não quisesse ser habitada. O futuro parecia incerto. Mas ninguém imaginava que, poucos anos depois, não restaria sequer um corpo, uma cruz ou um último grito. Apenas o vazio e uma única palavra gravada na madeira. A terra era bela, mas traiçoeira. Os colonos descobriram rapidamente que Roanoke não era tão receptiva quanto pareciam crer. O solo era arenoso e pouco fértil. Os verões escaldantes e os invernos úmidos castigavam plantações frágeis. Os rios traziam peixe, mas também doenças invisíveis. E as matas, embora cheias de caça, eram densas, misteriosas e, por vezes, inóspitas. As relações com os povos indígenas locais alternavam entre a diplomacia tensa e a hostilidade silenciosa. Enquanto alguns clãs permitiam trocas, outros viam os recém-chegados como invasores. John White, o governador da colônia, fazia o possível para manter a ordem, mas os recursos diminuíam dia após dia, e a esperança começava a se desintegrar em sussurros de medo e dúvida. Quando o alimento escasseou e os remédios acabaram, White tomou a difícil decisão de voltar à Inglaterra em busca de ajuda. Era para ser uma ausência breve, talvez alguns meses. Ele prometeu retornar rápido, antes do próximo inverno. Mas o destino, ou algo mais sombrio, parecia já traçar um caminho diferente. E na ilha, aqueles que ficaram jamais o veriam de novo. Quando John White deixou Roanoke, acreditava que retornaria em questão de meses. Mas assim que chegou à Inglaterra, a guerra com a Espanha explodiu com fúria, e todos os navios foram convocados para o confronto contra a armada. Ano após ano, suas tentativas de retornar à colônia foram frustradas por bloqueios, escassez e o caos de uma Europa em chamas. A cada estação, ele temia o pior, imaginando sua filha e neta sozinhas, esperando por um socorro que parecia nunca vir. Somente em 1590, 3 anos depois, White finalmente conseguiu embarcar rumo à América. Mas o que encontrou ao chegar foi um silêncio que gelava os ossos. As cabanas estavam vazias, as plantações abandonadas e engolidas pela vegetação. Nenhum sinal de luta, nenhum corpo, apenas uma palavra entalhada na madeira de uma árvore. Croatoan. Nenhuma cruz indicando perigo.
Nenhum pedido de socorro. A vila simplesmente havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. A única pista deixada para trás era silenciosa, misteriosa, quase cruel. A palavra Croatoan, entalhada em letras rudes no tronco de uma árvore. Para muitos poderia ser uma pista, uma indicação de que os colonos teriam se deslocado até a ilha Croatoan, hoje conhecida como Ilha Hatteras. Mas havia um detalhe do estranho: a ausência do símbolo combinado, uma cruz mal feita que deveria indicar perigo ou ataque. Estava tudo limpo demais, frio demais. John White tentou chegar até a ilha Croatoan, mas uma tempestade repentina forçou seu navio a retornar. Ele jamais conseguiu investigar o local. Nunca mais voltou para procurar. Nunca mais encontrou ninguém. Era como se os ventos da costa tivessem varrido cada alma daquela colônia, deixando para trás apenas a floresta, quieta, intacta, observando. E assim nascia um dos maiores mistérios da história americana. Um sumiço sem rastros, sem resposta, sem perdão. Entre os estudiosos, a teoria mais aceita é talvez a mais simples. Os colonos de Roanoke, abandonados à própria sorte por 3 anos, sem alimentos nem suprimentos, teriam procurado refúgio junto aos povos indígenas. Mais especificamente, com a tribo Croatoan. Essa hipótese explicaria o sumiço pacífico da colônia. Não houve sinais de luta, nenhum corpo. Talvez tenham sido acolhidos. Talvez tenham aprendido a caçar, a viver da terra, a sobreviver como os nativos. Mas se essa convivência existiu, por que não há registros? Nenhum descendente branco entre os Croatoan, nenhuma tradição oral transmitida, nenhuma peça arqueológica com assinatura inglesa, apenas o silêncio. Um silêncio que parece proposital, como se algo mais estivesse sendo escondido. Alguns relatos coloniais posteriores mencionaram indígenas com olhos cinzentos ou palavras em inglês entre frases tribais. Mas nunca houve prova concreta. Apenas ecos, boatos, sombras em volta de uma fogueira que ninguém mais consegue acender. 3 anos. 3 invernos sem ajuda, sem reforços, sem navios. Isolados em uma terra desconhecida, cercados por florestas que sussurravam em línguas que não compreendiam, os colonos de Roanoke podem ter enfrentado algo muito mais cruel que inimigos armados. A fome, a lenta erosão do corpo, da mente, da esperança. A natureza, com sua beleza implacável, os teria deixado à margem da sobrevivência, até que a razão começasse a se desmanchar. Alguns teóricos sugerem que a colônia não foi morta. Foi abandonada por si mesma, dividida, fragmentada. Famílias teriam fugido em direções opostas, seguindo rios, trilhas ou apenas o desespero. Outros falam de canibalismo. Registros de outras colônias mostram que, em situações extremas, isso acontecia. Mas em Roanoke, não restaram sequer ossos, nem fogueiras recentes, nenhum vestígio de que morreram ou fugiram. Apenas uma ausência tão profunda que parece sobrenatural, como se tivessem sido arrancados da realidade, um por um, silenciosamente. Algumas histórias não se explicam com lógica, e quanto mais se tenta forçar respostas, mais o mistério parece resistir. Entre os povos indígenas da região, havia lendas sobre forças espirituais ligadas à terra, entidades guardiãs, que não toleravam invasores. Segundo alguns relatos, certos locais eram sagrados e proibidos. Entrar sem permissão podia despertar aquilo que dormia. E muitos acreditam que Roanoke foi construída exatamente sobre um desses lugares. Croatoan, dizem alguns xamãs. Não é apenas o nome de uma ilha, é também o nome de algo mais antigo, um espírito ancestral, uma entidade, um limite que jamais deveria ser cruzado. Se essa teoria for verdadeira, os colonos não desapareceram. Foram levados, ou silenciados, ou consumidos por algo invisível, mas presente em cada tronco retorcido da floresta. E talvez a palavra entalhada na árvore não tenha sido um recado para quem os procurava,
mas um aviso, o último suspiro de quem viu demais. O que começou como um desaparecimento colonial virou algo muito maior. Ao longo dos séculos, a palavra Croatoan continuou a aparecer em contextos inexplicáveis, sempre associada à perda, ao sumiço, ao fim sem explicação. Em 1849, pouco antes de morrer, o escritor Edgar Allan Poe teria murmurado Croatoan antes de cair em delírio e desaparecer por 4 dias. Nunca se soube onde esteve, nem o que viu. Décadas depois, a mesma palavra foi encontrada rabiscada no diário de Amelia Earhart, dias antes de seu desaparecimento definitivo sobre o Pacífico. Também apareceu gravada em uma cela vazia após o desaparecimento de Ambrose Bierce e em relatos relacionados ao sumiço do lendário pirata Blackbeard. Coincidência? Ou uma assinatura? Um eco sobrenatural que se estende muito além do tempo e da geografia? Alguns acreditam que Croatoan não representa um lugar, mas um limiar. Um nome proibido, ancestral, que liga todos esses eventos por uma força invisível. Uma maldição silenciosa que arrasta os que ousam olhar demais para dentro do vazio. Hoje, séculos depois, a ilha de Roanoke ainda existe. Tranquila à primeira vista. Verde, silenciosa, cercada por mares calmos e brisas mornas. Mas quem caminha por suas trilhas diz que o silêncio ali tem peso. Um tipo de vazio que aperta o peito e confunde a mente. Visitantes relatam ouvir passos atrás de si, mesmo estando sozinhos. Outros falam de vozes sussurrando entre as árvores, em uma língua que não conseguem identificar. Alguns descrevem sons de tambores ao longe, risos infantis seguidos de um súbito frio, bússolas que giram sem controle, gravadores que captam murmúrios. E, em um dos relatos mais assustadores, um grupo de campistas encontrou o acampamento revirado durante a noite. E no tronco de uma árvore próxima, a palavra estava lá, recém-riscada, Croatoan. A floresta parece observar, como se esperasse que alguém finalmente compreendesse o que aconteceu, como se a história ainda estivesse sendo escrita, e os que chegam perto demais se tornassem parte dela. Roanoke não está esquecida. Roanoke está à espreita. A história da colônia perdida de Roanoke nunca teve um fim. Ela se dissolveu no tempo como névoa ao amanhecer. Não houve resposta, nem justiça, nem consolo. Apenas perguntas sem eco e o sentimento de que algo terrível aconteceu ali. Algo que não quer ser lembrado, mas também nunca será esquecido. Roanoke tornou-se mais do que um caso histórico. É um símbolo, um aviso. A prova de que, mesmo no mundo moderno, há lugares onde o tempo se rompe e a lógica falha. Onde o desaparecimento não é apenas físico, mas espiritual. Onde o vazio tem vontade própria. E talvez essa seja a verdade mais incômoda. Que a colônia não desapareceu. Ela foi silenciada, substituída por um nome que ninguém ousa mais pronunciar em voz alta. E a floresta até hoje permanece de pé, intocada, observando, esperando, porque algumas histórias não querem ser contadas, e alguns nomes, uma vez gravados na madeira, nunca deixam de ecoar.